a gente vai debater esse assunto com duas mamães, a Ivy Rafaela, que está aqui, junto com a Alessandra. Obrigada pela presença de vocês. A Lívia Cardoso, que é a psicóloga, que vai ajudar a gente a chegar nessa maturidade, nesse acolhimento, né? Vamos lá, eu gostei do que a Alessandra falou. Repete, você vai contar pro pessoal de casa. Boa tarde, gente. Eu queria ter tido essa maturidade antes. Essa sabedoria toda, né? Muito, eu queria, muito. Porque... eu acho que algumas pessoas já têm isso, né? Não mais tem a idade, mas eu, infelizmente, vim adquirir isso com o tempo. E eu acho que eu estou aplicando muito mais com os meus netos do que eu pude aplicar com os meus filhos. Então, numa situação dessa aí, seria um Deus nos acuda. Não é possível! Mas era só segurar. Mas deixou cair. Mas se continuar desse jeito, infelizmente, essa estragou o chup-chup! Agora eu não sei como é que vai ser. Se continuar desse jeito, como é que vai ser lá na frente? Tudo que segura deixa cair. E é um reflexo, acho que talvez, daquilo que a gente ouviu tanto. Porque no passado eu acho que não tinha essa cordialidade toda. Ou eu estou errada, doutora? Exato, você foi exato no ponto. Você foi no ponto. A gente só dá o que a gente recebeu, né? Uma mãe com essa sabedoria, essa capacidade de autocontrole e de acolhida, certamente viveu isso na educação que recebeu ou elaborou a educação que teve para poder entregar outra coisa para o filho. Isso que você fala, né? Devia ter aprendido isso antes. Mas acho que a gente também, graças a Deus, está vivendo uma cultura que respeita muito mais os sentimentos, os afetos, as dores das crianças. Né? As crianças têm sido mais respeitadas nesse lugar. E me chamou a atenção porque é um menino, né? É verdade. Normalmente, a gente tem uma exigência, socialmente, tem uma exigência muito maior com essa fragilidade da emoção do menino. A gente permite menos o menino a estar vulnerável, né? E ela foi acolhedora. Isso Agora, muito... eu estou super curiosa para saber a opinião da Ivy Rafaela. Ela está quietinha aqui. Qual seria a sua reação? Então, a minha forma de lidar com meu filho hoje não é a que eu recebi quando criança. Quando eu me tornei mãe, eu queria ser a melhor, porque a gente se prepara para ser profissional, mas a gente não se prepara para a maternidade. E a maternidade, a gente está criando um futuro, né? Então, assim, a gente está criando uma pessoa. E desde muito cedo, o meu filho apresentava alguns sinais de que ele não era uma criança normal, igual às outras. E aí eu fui tentando entender por que daquela criança ser tão desenvolvida, tão despachada, tão bem resolvida na vida. E aí veio o diagnóstico do TDAH, da superdotação e das altas habilidades. Dito isso, a gente sabe que o cérebro dele funciona realmente diferente do cérebro de outra criança. Né? Que criança só tem um cérebro pronto depois dos 25 anos. É o ser humano. Eu falei, pronto, agora meu desafio é ainda maior. E aí, nós vamos ter que aprender a lidar com as emoções que são mais intensas. Nós vamos ter que aprender que, na cabeça dele, ele tem 20 anos. Então, ele dá conta de fazer tudo aquilo. Ele tem certeza que ele é um adulto. Tamanho tem? Não tem, mas ele tem certeza que ele dá conta. E aí, ele, com essa questão mais bem desenvolvida, dessas altas habilidades, se ele deixasse, então, aquele chup-chup cair, qual seria a sua reação? Um pouquinho pior do que daquele menininho, porque aí tudo é muito, né? Eles sentem muito. Então, a mínima coisa era aquele escândalo todo ali, aquela emoção, não é um escândalo, né? Aquela emoção toda à flor da pele. Isso ele? Ele. E você? E aí eu tenho que saber, porque aí eu tenho dois caminhos. Ou eu vou perder a paciência, que agora eu tenho o diagnóstico, né? Então, assim, eu vou perder a paciência. Aí, o que vai acontecer? Ele vai chorar ainda mais, ele vai berrar ainda mais, ele vai gritar ainda mais, aí a situação vai sair como um todo de um controle, exatamente. Então, assim, eu assim, de uma sensibilidade incrível daquela mãe, porque realmente são poucas as mães que têm essa consciência de que é só uma criança.
Até porque a sociedade cobra atitudes de criança que não cobra de adulto, porque se fosse um adulto fazendo aquilo, todo mundo falaria: ai, tá tudo bem, eu limpo, acontece um Se acidente. fosse uma visita na nossa casa, a nossa reação já seria outra. Se fosse o filho de alguém. Não, Nós a teríamos muito mais tia empatia. limpa tudo, meu amor. Exatamente, Né? exatamente. Ó, tem aqui já participações. Ai, se fosse comigo, minha mãe já ia ficar brigando até o outro dia. Boa tarde, eu sou a Jânia. Eu ia ser bem tranquila, tá? Eu faria o mesmo, eu até daria risadas. Aí, é melhor assim pra gente não se estressar. Ei, Robertinha, eu sou a Jaque. Esse vídeo me fez refletir muito de como eu chamo a atenção dos meus filhos. Olha, eu me chamo, acho que é Juarez, né? Eu iria rir muito na hora. Acidentes acontecem. Boa tarde, eu não grito com a minha filha, eu nunca gritei. E isso é uma escolha consciente. Na escola, como professora, eu percebo claramente quando a criança vem de um ambiente onde o adulto perde o controle. O problema não é a criança, é o modelo que ela aprende. A autoridade não se constrói no grito. Olha que lindo isso que uma professora escreveu, né? Boa tarde, serve para uma reflexão. Outro relato, meu filho é bem emotivo, eu tento ao máximo ser suave, mas nem sempre eu consigo, principalmente na TPM. Então a Lívia está aqui para ajudar a gente. Primeiro de tudo, esse acolhimento faz toda a diferença na vida da criança. Completamente. Uma coisa a gente precisa ter claro, assim, sentir a emoção é natural. Todo mundo sente medo, raiva, tristeza, isso é natural. Agora, o que fazer com isso é aprendido. A gente não nasce sabendo. E hoje a gente está aí vendo o tanto de adulto que não sabe lidar com raiva, que não sabe lidar com frustração, porque reage de forma violenta, reage com agressividade, né? Não aprendeu a lidar com frustração. Isso é ensinado. A gente precisa ter clareza de que as crianças precisam aprender isso também. Além de aprender motricidade, controle para ir no banheiro, para falar o que deve ser falado no momento certo, também precisa aprender como lidar com o medo. E quem ensina? Nós, são os adultos. Pais que agiram de forma, que gostariam de ter tido essa maturidade, mas não tiveram, ainda dá tempo. Claro. Tipo, um exemplo, né? Tem uma filha, ela tem 10 anos, ou então já tem meu filho de 15 anos. Dá tempo ainda de mudar esse comportamento? Eu acho que tem uma pergunta importante que a gente faz no consultório. Por que o choro da sua criança te dói tanto? Às vezes, esses pais não tiveram oportunidade de chorar por uma frustração. É muito comum, tiveram que engolir. Né? Quantos de nós fomos educados com essa fala, engole o choro? E é óbvio que quem não sabe, não aprendeu a lidar com as suas próprias emoções, não vai saber ensinar uma criança a lidar com as emoções dela. Então, tudo começa na reflexão do adulto de como ele aprendeu a lidar com as suas próprias emoções, como ele foi ensinado. Às vezes é um processo doloroso mesmo, olhar para isso e reconhecer que não foi bem orientado na gestão das suas emoções, não foi bem educado quanto a como lidar com as suas emoções, né? Então, começa sempre no processo reflexivo da sua própria história. Olha, tanto que a Mônica falou, Roberto, eu fiquei até emocionada, porque um vídeo desse faz a gente voltar à nossa infância e repensar, não faz, Ale? Faz. Eu acredito que nós sempre fomos vistos, enquanto criança, como adultos em miniatura. Então, à medida que você vai crescendo, as pessoas tiram o seu direito de ser criança e já começa com aquela fala, você é uma mocinha, você está crescendo, você é uma mocinha, você é responsável, você é uma mocinha. A partir dali, você começa a abandonar o seu direito de ser alguém que está aprendendo. Você tem que saber. Você é obrigado a ter que saber. Então, quando Sem ter sido ensinado. Sem ter sido ensinado. Então, quando você se depara com um vídeo desse, a sua, como mãe, vou falar hoje como mãe, né? E como avó, a sua cabeça dá um giro de 360 graus. Às vezes a minha filha fica, mas eu queria, os filhos falam muito isso, né? Eu queria ter sido sua neta, porque ser sua filha é muito difícil, foi muito duro ser sua filha. E eu digo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não, na verdade, a gente quer educar para os outros.
Então, um chup-chup que cai na panela, está sendo filmado, as pessoas precisam saber que eu sou uma boa mãe. Eu estou te preparando para o mundo, para o futuro. Eu quero que você seja alguém, então você se esquece que aqueles 5 anos nunca mais vão voltar. Quando eu olho hoje para os meus filhos e para os meus netos, eu penso que eu tenho que aproveitar ao máximo, porque nunca mais vão ter 2, 3, 4, 5. E às vezes eu estou tendo paciência com a sua filha, deixando de ter com a minha, mas a sua vai embora, a minha fica. E o trauma junto. Então eu fiquei maravilhada. Eu queria muito, como eu falei no início, ter tido essa sabedoria há 27, há 19, há 15 anos atrás. E é um exercício, né, Ive? Você que está falando assim, a consciência que você tem que ter o tempo todo na maneira que você lida com o seu filho, né? Eu tenho esse exercício diário, até porque, né, gente, também a gente perde a paciência, chega um momento... Você viu a mãe falando do TPM? A gente, né, eu adquiri esse conhecimento, eu fui a fundo para saber como lidar com tudo isso, mas não quer dizer que eu também, às vezes, não passe pela prova de fogo. Mas aí, quando eu paro, eu penso, não, é melhor eu acolher do que eu brigar, porque depois vai ser pior. Porque se você acolhe, igual ela falou, se você acolhe e aí você valida o sentimento da criança, ele vai falar, eu posso sentir isso. E o que eu vou fazer com isso? E aí, lá para frente, as crises vão ser menores. Aí ele vai derrubar o chup-chup, e aí ele vai derrubar o chup-chup e vai falar assim, tá tudo bem. Ele vai aprender a errar e lá na frente ele vai falar, tá tudo bem, a gente pode corrigir isso. Eu não, assim, as pessoas vão me julgar. Mas a minha mãe me falou que estava tudo bem errar. Quando eu estava fazendo um chup-chup e deixei cair. Então, eu posso errar, é só consertar. É um aprendizado que a gente carrega pra vida, e né? é confiança. O resto da vida. Pra vida. Ai, eu queria tanto continuar mais com esse assunto, foi tão gostoso. A gente viajou na nossa própria história, a gente fez com que muitas pessoas também voltassem ao passado e ressignificassem, né, a forma que a gente lida com os filhos. Encerrar que já estourou, já ouvi aqui. A gente sempre estoura. Meu chup-chup caiu, Osana. Beijo, maravilhosas. Dá um beijo nas crianças, tá? Uma ótima tarde, viu? Meu chup-chup caiu também, me acolhe.